Aqui estamos para conversar um pouquinho. Hoje nós queremos conversar exatamente sobre aquele sacramento que é o centro da vida da igreja, não é mesmo? É o cume, digamos assim, de toda a vida da igreja e de toda a vida de cada cristão, que é a Santíssima Eucaristia, né? Esse mistério maravilhoso que Jesus deixou. Foi, digamos assim, a herança maior antes de morrer que Ele nos dá. Tome e coma, aqui está meu corpo que eu vou entregar por vocês. Tome e beba, aqui está meu sangue que eu vou derramar por vocês. Aí criou-se então aquilo que nós chamamos até hoje Santíssimo Sacramento do altar, né? E é tão importante a gente perceber que é sempre um ato profundo que nós temos de reconhecimento, de gratidão imensa a Nosso Senhor, né? Antes de ser sacrificado injustamente, violentamente, Ele faz de tudo aquilo um ato de amor. Ele entrega a sua vida, seu sangue, tudo por nós, né? Então é importante que a gente possa olhar um pouquinho esse sacramento, centro da vida da igreja, né? E que, num certo sentido, simboliza tudo aquilo que vai ser a nossa vida eterna com Deus. E quem é que vai conversar com a gente exatamente sobre isso, que para Santo Afonso de Maria de Ligório era um amor imenso, é o querido Padre Alberto Pascotto. Padre Alberto, seja bem-vindo para bater um papo com a gente. Obrigado, Ulisses, obrigado. Eu fico até acanhado diante de você, né? Você é formado em teologia e Nada liturgia. Disso, mas E agora eu vim aqui. Mas você sabe o que eu estou lembrando? Sei. Ontem eu fiz 62 anos de padre. 62 anos com a Eucaristia. Com a Eucaristia. E por isso que está ligado. Quando eu tinha 8 anos, eu fiz a primeira comunhão. Sim. E no dia que eu recebi a primeira comunhão, que me veio a vontade, eu quero ser padre. Então está ligado a Eucaristia, com o sacerdote, né? E com essa conversa que nós vamos fazer hoje. Eu sou agradecido. Então tá bom. Eucaristia é agradecer. Então eu vim aqui para agradecer o amor de Deus, o chamado, e eu quero, como resposta, celebrar a Eucaristia para o povo e para a minha vida. Pois é, Alberto, e a Eucaristia faz parte, não é mesmo, desse grande carisma que Santo Afonso nos deixou. Hoje, na nossa oração da manhã, eu vi o Padre Alberto preocupadíssimo lá na capela, procurando alguma coisa. Eu falei, mas o que será que ele está buscando aqui na capela? Queria achar o livrinho de Santo Afonso Maria de Ligório, Visitas ao Santíssimo Sacramento e a Virgem Maria, né? Então está exatamente, esse livrinho nos acompanhou desde crianças no seminário, né? Desde criança rezava todos os dias oração diante do Santíssimo e depois para Nossa Senhora. E eu acho bonito, Alberto, que o Santo Afonso colocou isso aí, um título, ele não colocou adoração, ele colocou visita, né? Visita é uma amizade que eu tenho, um amor que eu tenho, uma saudade que eu tenho, né? E ele coloca exatamente essa palavra, visitar Jesus. E ele falava assim que 15 minutos de visita ao Santíssimo vale muito mais que outras orações, né? Exatamente. Para você ter, né, essa intimidade com Jesus. Santo Afonso, ele é um homem de afeto, né? Fazia a oração e carinho de afeto para com Jesus. Ele ensinou muito isso. E ele colocou isso para a gente fazer visita e, junto da visita, fazer a comunhão espiritual. Né? Exatamente, né? Eu acho que Santo Afonso colocou tudo isso, sabe por quê, Padre Alberto? Ele queria que a gente se preparasse para participar profundamente da celebração eucarística, né? Da Santa Missa, porque a Santa Missa que é a renovação da última ceia de Jesus. Ele fala, mas então se concentre, faça uma visita, já converse com Jesus, já faça uma comunhão espiritual, porque é do desejo do coração que se realiza um sacramento bem celebrado. Sem esse desejo, muitas vezes a gente passa uma missa toda distraído. E a missa é Jesus que rezou a primeira missa. E foi a vida toda dele foi missa, né? A encarnação, a entrega, a evangelização dele. Na missa tem a palavra de Deus. Jesus viveu falando e ensinando. Depois, a doação de vida dele e a gratidão ao Pai. Né? E tudo que... Depois pedir perdão. Jesus carregou os nossos pecados e na missa ele pede perdão para nós e nós entramos na oração de Jesus. Essas 4 dimensões de reconhecer Deus, né, como o Salvador, o Criador, o Santificador, reconhecer
a fraqueza nossa, né? Pedir perdão, depois agradecer as graças e se comprometer, né? Com a vida. O Papa Leão falou esses tempos atrás que a gente... A missa não é só celebrada na igreja, é vivida na vida, né? Eu acho, né, Padre Alberto, que se trata do seguinte: a Eucaristia traz para nós aquilo que é a realização final, vai ser aquilo que a gente chama com a palavra bonita em grego, parousia, né? Viver em comunhão, não é receber a comunhão, é viver em comunhão, né? E esse viver em comunhão que a gente faz na visita ao Santíssimo, esse viver em comunhão que eu faço da celebração da missa, né? Às vezes eu falo assim, não somos nós que comungamos Jesus, é Ele que nos comunga. É Ele que nos recebe em comunhão, né? No seu coração. E isso é tão importante. E aí, então, essa devoção, por exemplo, ao Santíssimo Sacramento, que Santo Afonso tanto sublinhou, ela tem uma validade, ela tem, assim, algo que a gente pode recomendar. Porque de vez em quando eu tenho um pouco de medo, sabe, que a pessoa fala, não, eu tenho que viver em comunhão com Jesus, por isso que eu vou lá dizer bom dia, boa tarde para ele, né? Como é que a gente pode unir a celebração com a visita, né? Com a adoração? Como é que nós unimos tudo isso? Eu acho que a visita ao Santíssimo é uma continuação da missa. Certamente. Né? Continuação da missa e depois um reconhecimento. E depois é uma resposta da sua amizade para com Jesus. Se eu amo a Jesus, eu vou visitar, né? Santo Afonso fala, né? Um amigo não fica longe do outro, né? Se naquele tempo tivesse telefone ou celular, né? Amigo liga, né? Conversa. Depois, eu acho que a missa tem um compromisso de vida, né? Eu vou contar não sei se inventaram a história. Uma senhora ia para a missa todos os dias, pode ser um homem também, né? Ia para a missa todos os dias, apressada, e um dia ela estava meio atrasada, foi indo e encontra debaixo de uma marquise na rua, na calçada, a família, uma mãe com 3 crianças. Pediu uma esmola. Dá uma esmola para o leite para as crianças. A mulher falou, não, estou atrasado para a missa. Sim. Quando chega na igreja, estava escrito na porta, né? Eu estou do lado de fora. Né? Para dizer que Jesus, ele está naquelas crianças, naquela mãe pedindo comida. Então, viver a missa é praticar a caridade, né? Jesus quer que, antes que a missa, pratique a caridade. Exatamente, né? E a gente entender, então, que todo sacramento é um sinal que depende daquilo que está lá no fundo, daquilo que é significado, né? Se não há amor, né? Se não há um desejo, assim, de estar perto de quem eu amo, também o sacramento ele acaba sendo uma casca perigosa, né? Então, é tão importante perceber que a busca de Deus na nossa vida, esse modo de chegar a Jesus com uma intimidade, amizade, que afinal é isso que nosso Senhor quer, sabe? Ele não quer muita gente de joelho, não. Ele quer muita gente abraçado com Ele. Você faz me lembrar as 4 dimensões do sacramento. Qualquer sacramento tem isso, né? Primeiro, recordar o fato. Recordar o fato, Jesus, né? Consagrou o pão e o vinho, recordar, atualizar o fato para hoje, né? E o terceiro é você se comprometer com esse fato. Esse compromisso é isso, é realizar na sua vida a caridade, o amor. O que é a missa? É lavar pés, né? É serviço. Então, quem participa da missa deve ser um servidor ao próximo, deve ser aquele que está disponível a ajudar, né? Eu acho que depois a outra dimensão é a eternidade. Estamos ensaiando para a eternidade, né? Todo sacramento nos leva para a eternidade, para ter comunhão com Deus aqui, com os irmãos, para viver em comunhão eterna lá no céu.
Não, certamente, todo sacramento é uma prefiguração, né? Daquilo que a gente fica desejando que aconteça um dia, né? Como é que a gente liga, Padre Alberto? Por exemplo, aqui no santuário, toda quinta-feira a gente fala uma coisa que eu acho uma contradição em si mesmo, né? É missa do Santíssimo. Eu falei, tem alguma missa que não seja do Santíssimo? Mas como é que faz essa interação, essa ligação entre a celebração da Santa Eucaristia, que é o que Jesus nos deixou, né? Ele não deixou para a gente ficar adorando o pão, não. É para comer o pão e ser um sacrário vivo da presença. Como é que eu faço essa passagem de dizer uma missa do Santíssimo na quinta-feira, em que a gente leva lá para a Capela do Santíssimo, deixa a linda hóstia em adoração? Como é que a gente faz essa ligação bonita entre celebração e adoração? Eu entendo que seria assim, que é a continuação da missa e você está em união com Jesus. Sei. Para amar, para agradecer, para louvar e para se comprometer com Ele, né? Então, a continuação. Agora, tem um lado também que, por que a gente guarda as hóstias lá no sacrário? Sim. A primeira finalidade é para levar para os doentes, né? Isso. Realmente, na origem foi isso, né? Na origem. É guardar as hóstias para levar para os doentes que não podem vir à Eucaristia, né? Por isso que nós temos os ministros da Sagrada Comunhão. Exato. Etc. E o primeiro deles foi São Tarcísio, o moleque, né? Um garoto que levou para os prisioneiros, né? Ele que levava lá para os prisioneiros que iam morrer, iam ser martirizados, e o Tarcísiozinho passava por meio dos soldados e levava a hóstia para aqueles prisioneiros. Então, a ligação da missa com a adoração é uma missa continuada. Certamente. Para a gente se comprometer para amar o próximo. Então, eu acho que é tão importante perceber que uma celebração não é somente chegar lá, cantar e rezar e responder tudo bonitinho e o padre de paramento. É principalmente esse lado íntimo, de intimidade, né? De fé com Jesus, de amor, de esperança que a gente coloca nele. Você lembrou a intimidade. O Papa, eu sempre repito isso, acho que você já escutou, né? O Papa Leão falou duas frases que eu decorei e faz bem para mim, eu acho que faz bem para todo mundo, né? Quando ele disse, se há uma coisa que não deixa dúvida no Evangelho, é justamente essa, 2 pontos. Jesus deseja ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo, né? Então, é Jesus que veio lá do céu como um amigo, Jesus que está na Eucaristia, Jesus que passou pelo mundo fazendo bem, um amigo, né? Jesus que dá o Espírito Santo para a gente, é um amigo. Jesus que está na hóstia consagrada, eu sou amigo seu, né? Depois ele fala que o segredo que formou os santos e santas está justamente nisso, a consciência da amizade de Jesus e com Jesus. Então, e a Eucaristia me ajuda a isso. Eu sempre digo às pessoas, quando visito uma igreja, entra, entende? Falei, vá primeiro dizer bom dia, boa tarde, lá Jesus na Eucaristia. Depois você vai olhar Nossa Senhora, os outros santos, mas seja educado. Primeiro vai lá com o dono, vai lá, diga para ele, boa tarde, senhor, bom dia, como é que o senhor está, tudo bem, né? Eu acho que é muito importante criar essa intimidade, sabe, essa proximidade e não ficar olhando para o alto como que adorando uma estátua, não. Ele está próximo de mim, né? Agora, fala um pouquinho para nós, porque nós temos a TV Aparecida, o santuário, essa visita ao Santíssimo das 3 horas, que você é um daqueles que levam em frente, né? Antigamente não havia, antes da consagração da Nossa Senhora, não havia esse momento de visita a Jesus, né? Feliz ideia dessa de colocar a visita de Jesus depois... Às 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, né? Todos os dias, né? Com exceção no final de semana. Para mim, e a gente reza justamente a oração introdutória desse livrinho, né? Que é louvar, adorar, amar a Jesus, pedir perdão para os pecados, né? É um momento bonito e se comprometer a ter um coração como o de Jesus, misericordioso, solidário ao povo, né? Então, eu acho que é tão importante que toda a espiritualidade, pelo menos de todos os cristãos e para nós redentoristas, centralizada na pessoa de Jesus, nosso Santíssimo Redentor. É depois que vem tudo o resto, né? Mas se não tiver esse centro, essa essência, que é a certeza de um Deus que nos ama tanto em seu Filho bendito, a nossa fé é vazia e é inútil, né? Que bom, né?
Tá bom, Padre Alberto. O que mais você gostaria de dar para nós de bom conselho nessa devoção, nesse amor à Santa Eucaristia? Eu me lembro quando eu era seminarista, né? O que me marcava muito, todos os dias a gente rezava ao Santíssimo, a visita. Visita ao Santíssimo e a Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora. E também a São José. Depois, e a São José, porque não pode separar o casal, né? Maria e José não podem ser separados. Isso marcou. E depois eu me lembro da minha infância, o papai e a mamãe na missa todos os dias, quando mudaram para a cidade, né? Sim. E o papai e a mamãe não tinham conhecimento das letras, analfabetos, mas o papai se esforçou, conseguiu aprender alguma coisa, escrever e rezava a missa em latim, respondia em latim. Olha que maravilha. Então, isso marcou muito o amor do papai e da mamãe para a missa. Então, eu faço um apelo para as famílias, né? Dar bom exemplo para os filhos, indo à missa, sempre valorizando a missa, né? Que a missa é tudo, né? Que a missa a gente não vai por obrigação, vai por necessidade, vai por amor, para como resposta de amor, depois é a salvação nossa. Né? Exatamente. Então, minha gente, batemos nosso papo aqui com o Padre Alberto. Muito obrigado, Alberto, viu? Amém. E vocês encontram o Alberto quase sempre às 3h da visita ao Santíssimo Sacramento e à Santíssima Virgem Maria, né? E é importante, então, que a gente possa ter essa centralização da nossa vida espiritual em Jesus sacramentado, na comunhão com Jesus, na comunhão e na união com Nossa Senhora e, como se dizia, com São José. Muito obrigado, não é mesmo? Amém.